Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje mais uma vez gravando uma aula, né? Lembrando que essa aula de hoje é uma continuação da aula passada em que nós falamos de múltiplos e divisores. E hoje, na nossa aula, vamos falar sobre MMC, que significa mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo diferente de zero que seja comum aos elementos que nós estamos estudando. Nós podemos calcular o MMC de 2 ou mais números. E eu trouxe duas formas de calcular. Quais são elas, Omar? A primeira forma, eu vou trabalhar usando o conjunto dos múltiplos, que é basicamente o que a gente fez na aula passada. Já na segunda forma, eu vou trazer a fatoração, que que na minha opinião, deixa a questão um pouco mais fácil. O cálculo é menor, tá bom? Mas fica a critério de vocês escolher qual vocês queiram usar. Por que, Romário? Porque qualquer uma das duas vai dar o mesmo resultado. E o que é fácil para mim pode não ser para vocês, tudo bem? Então, vocês escolhem como vão querer fazer para resolver certas situações. Beleza? Vamos iniciar aqui, ó. Eu trouxe o mesmo exemplo nas duas situações, justamente para que vocês consigam identificar qual é a mais fácil, certo? Olha, calcular o MMC de 4 e 6, né, utilizando o conjunto dos múltiplos. Mas como é que eu devo fazer isso? É bem simples. Olha, para calcular o MMC de dois números, utilizando os múltiplos, nós temos que identificar o conjunto dos múltiplos de 4 e o conjunto dos múltiplos de 6. Então vamos lá. Múltiplos de 4. Na aula passada eu mostrei como calcular os múltiplos, né? E aí eu falava lá que nós temos que fazer uma multiplicação. Multiplicação essa usando a tabulada. Então nós vamos iniciar por 0 e a gente não vai terminar, tá bom? É infinito. E aí vamos lá. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. E se quiser continuar, pode. 4 vezes 7, 4 vezes 8, 4 vezes 9. Lembrando que esse conjunto ele é infinito. Começa pelo 0 e ele é infinito. Ok? Beleza. Da mesma forma, nós vamos fazer para o 6. E aqui como é que a gente vai fazer? Olha, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. E assim sucessivamente, tá bom? E agora, feito isso, nós vamos identificar, dentre os elementos dos múltiplos de 4 e os elementos dos múltiplos de 6, qual é o que se repete em ambos. Lembrando que é o menor diferente de 0. Olha, o 0 a gente já viu que está nos dois. Qual é o próximo número que está tanto nesse conjunto quanto nesse? É o 12. Tu pode observar que o 24 também está. Mas o que acontece? Eu quero o menor, é o mínimo, certo? Então, nesse caso, o MMC é 12. Tranquilo aqui, pessoal? Se eu quiser trabalhar, então, Romário, com 3 elementos, dá certo? Dá certo, sim. Ó, vou separar, dividir aqui o quadro e vou colocar MMC de quem? De 2, de 4 e 5. Pode ser? Pode ser. Vamos lá, vamos ver se dá certo, né? Olha, múltiplos de 2. Vai ser quem? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. E aí a gente pode ir 2 em 2, não? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. E a gente pode continuar aí, porque nós sabemos que esse conjunto ele é infinito. Múltiplos de 4. Múltiplos de 4. A gente até já fez aqui, ó. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e assim sucessivamente. E os múltiplos de 5. Então pego o 5 aqui e vou observar. 0, 5, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 7, 35, e assim sucessivamente.
Mas se eu tivesse 4 elementos aqui, eu poderia fazer os 4 conjuntos? Poderia, viu? Independente do tanto de elementos. A questão é que vai trabalhar um pouquinho, né? E principalmente se o MMC estiver bem distante. Aí é que tu vai ter que fazer muitos cálculos. E vamos lá, vamos observar qual é o mesmo elemento que se repete tanto nos múltiplos de 2, de 4 e de 5. Lembrando que é o menor diferente de 0, porque pode ser que tenha outro, tá bom? Vamos olhar aqui, ó. Por exemplo, o 4. Olha, o 4 ele se repete no múltiplo de 2 e no múltiplo de 4, mas ele não se repete no múltiplo de 5, então não me serve. Por exemplo, o 10 está no múltiplo de 5 e no múltiplo de 2, mas ele não aparece no múltiplo de 4. E aí, qual é o que aparece nos 3? Opa, já achei aqui, ó, 20. Ó. Observe que ele aparece em ambos os conjuntos e é o menor diferente de 0. Logo, o MMC de 2, 4 e 5 é quem? 20. Então, fiquem à vontade para fazer o MMC dessa forma. Lembrando que o MMC, geralmente, ele é usado quando a gente opera com frações. Soma e subtração de frações de denominadores diferentes. Aí nós usamos o MMC, certo? E aí muitas pessoas, muitos alunos, ainda têm dúvida na hora de calcular o MMC, certo? Em outras aulas eu vou trazer aplicando o MMC na soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Tudo bem? O intuito de hoje é que vocês entendam como calcular o MMC, tá bom? Depois a gente vai aplicando nas aulas seguintes, certo? No método 2, nós vamos trabalhar com a fatoração. Eu vou pegar o mesmo exemplo e eu vou mostrar agora como fazer sem precisar fazer os conjuntos, né? Sem precisar fazer muito cálculo. Porque é o seguinte, como eu te disse, é 20. Mas se fosse muito grande aqui, nós tínhamos que continuar calculando até encontrarmos o mesmo, né? E aí, numa prova normal, numa avaliação, um concurso, vestibular, você perde muito tempo, certo? Então, para economizar, nós usamos a fatoração. Mas para usar a fatoração, nós temos que saber de algumas coisas. Como assim, Omar? Olha, a fatoração nada mais é que uma decomposição em fatores primos. Ou seja, nós vamos dividir os números por números primos. Mas o que são números primos? Vocês já pararam para pensar? Números primos são todos os números que possuem apenas 2 divisores. Quais são eles, Omar? O número 1 e ele mesmo, certo? Então, todo número que possui apenas 2 divisores são chamados de números primos. Por exemplo, é um conjunto infinito, mas eu posso nomear aqui alguns. Como assim? Olha, vou trazer para vocês. Deixa eu ver o espaço. Aqui mesmo. Olha, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 13 e assim sucessivamente. Mas o que é que esses números têm em comum? Que eles só são divididos por 2 elementos. Quais são eles? O número 1 e por ele mesmo. Olha, o 2, só dá para dividir o 2 por 1 e pelo próprio 2. O 5, só dá para dividir por 1 e pelo próprio 5. E o 4, ele não é não? Não, porque o 4 dá para dividir por 1, por 2 e por 4. Certo? Então, para ser um número primo, basta que ele divida, que ele possua 2 divisores. Apenas. Ok? Beleza. Então, nós vamos pegar esses 2 elementos aqui, ó, 4 e 6, e vamos fatorar. Traçamos uma linha e nós vamos dividi-los aqui por números primos. Na sequência crescente, do menor para o maior. Enquanto tiver números que dê para dividir por 2, nós vamos dividir. Nós só vamos para o 3 quando acabar. E vamos parar quando, Romano? Nós vamos parar quando formos dividindo e nós tivermos resto 1. Aí a gente para. Tudo bem? Então vamos lá. Observando aqui o 4 e o 6, ambos são pares. Se são pares, é porque dá para dividir por 2. Vamos colocar um 2 aqui, ó. E aí vamos fazer 4 dividido por 2. 2. 6 dividido por 2. 3. Pergunta, ainda existe algum número par? Sim, o 2, né? Então vamos por 2 novamente. 2 dividido por 2. 1. O 3 dá para dividir por 2? Não. Então a gente vai fazer o quê? Repetir o 3. Ainda tem algum número que dá para dividir por 2 aqui? Não, Mário, porque os 2 números que restam são ímpares. Beleza. Mas dá para dividir por 3? Dá sim. Então vamos colocar o 3 aqui, ó. Certo?
O número 1 a gente repete. E 3 dividido por 3 é quanto? 1. Observem que eu cheguei onde eu queria, ó. Que o resto fosse 1, tá bom? E aí, Romário, o que é que eu faço agora? Basta multiplicar. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E aí o que é que eu tenho? O MMC de 4 e 6 é quem? É 12. Assim como a gente viu aqui, pessoal. Olha, tá vendo? Então, quer dizer, independente de qual método você escolha, você sempre vai encontrar o mesmo valor, certo? E aí cabe a vocês decidir se esse é mais fácil, se aquele é mais fácil. Vamos fazer agora com 3 elementos para ver se dificulta. Vou pegar o mesmo exemplo, viu? MMC de quem? De 2, 4 e 5. Então vamos calcular o menor múltiplo comum de 2, 4 e 5. Lembrando que a gente já calculou, né, utilizando os conjuntos. E agora nós vamos fazer pela fatoração. Pego o 2, o 4 e o 5. Né? E o que é que eu vou fazer? Eu vou dividi-lo. Tem algum número que é par aqui? Tem sim, né? O 2 e o 4. Então vamos lá. Por 2. 2 dividido por 2. 1. O 4 dá para dividir por 2? Dá sim. 4 dividido por 2, 2. E o 5 dá para dividir por 2? Não, não dá. Então a gente repete o 5 aqui sem problema nenhum. Ainda tem algum número aqui que seja par? Sim, tem. Qual? O 2. Né? Então vamos novamente por 2. O 1 a gente repete. 2 dividido por 2, 1. E aí a gente baixa o 5 aqui, ó. Ok? E agora só sobrou o número ímpar, o 5. 5 que é divisível apenas por 5. 1, 1 e 1. O que é que a gente faz? Multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Ou seja, o MMC de 2, 4 e 5 é o número 20, conforme a gente tinha visto. Então, pessoal, a aula de hoje era justamente para explicar essa parte a vocês. A parte de situações e problemas eu vou trazer em uma próxima aula. Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Tchau!